Eu assisti Pânico 7 e essa daqui são as minhas opiniões que ninguém pediu sobre o filme. Antes de mais nada, eu quero fazer uma crítica à revista Rolling Stones, porque ela fez a seguinte matéria: o roteiro de Pânico 7 é digno de ChatGPT, e eu, se fosse do ChatGPT, processaria a revista. Eu acho que foi uma enorme injustiça. Talvez o ChatGPT faria um roteiro melhor do que o roteiro de Pânico 7. Dito isso, Pânico 7 é uma tentativa frustrada de reviver essa franquia, que se baseia muito na nostalgia e que acha que só isso vai ser suficiente para construir uma boa história. Só a nostalgia e a Sidney voltando vai ser suficiente. E claramente não é. A gente tem um filme bem perdido que perde muito do que Pânico sempre teve como sua essência, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Fala, mestre, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Danilo e hoje o papo é sobre Pânico 7 e sobre o que eu achei desse filme que faz parte de uma das minhas franquias favoritas. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, já fazer um comentário, tudo aquilo que você sabe. Como eu falei, Pânico sempre foi um dos meus filmes favoritos. É uma das minhas franquias favoritas de terror, principalmente do slasher, obviamente, e eu gosto muito de filmes clichês. Eu gosto muito de filmes de terror que não tentam me surpreender muito. Eu gosto do básico. Vou dar um exemplo pra vocês. Filmes da A24. Curto muitos deles, eu até gosto de muitos dos filmes da A24, mas eu acho que a A24 faz uma coisa que é um filme de drama, um problema, com uma mensagem muito impactante, pesada e forte com o terror. Isso faz com que esses filmes fiquem difíceis até da gente digerir e principalmente difícil de você querer assistir de novo. Ou vai me dizer que você acorda num sábado de manhã querendo assistir Midsommar, ou que você acorda num sábado de manhã querendo assistir Faça Ela Voltar. A gente não quer assistir esses filmes de novo. Eles são muito bons, mas eles são tão pesados que dá um asco, assim, sabe? Não quero mais. Já vi, obrigado, tchau, obrigado. Esse é um problema, porque filmes de terror também são pra ser divertidos. Eu tenho uma brincadeira de dizer que a A24 faz filme de terror pra quem não gosta de filme de terror, e aí por isso que ela faz esse drama pesadíssimo com elementos de terror. Mas como eu falei, eu gosto. Faça Ela Voltar, por exemplo, e Midsommar, que eu comentei, são filmes que eu gosto bastante. Mas às vezes eu só quero ir pro cinema ver um Ghostface caindo enquanto tenta matar alguém. Às vezes eu quero assistir um filme simples, um filme só de terror, sem nenhuma mensagem mirabolante por trás, sem nada muito complexo. Apesar de Pânico sempre discutir muito bem os temas do seu tempo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pânico 7 falha exatamente nisso, sabe? Falha em ser um filme divertido. Ele tenta ser algo que Pânico não é. Ele deixa coisas que a franquia sempre teve como referência, como propriamente rir de si mesma, fazer piadas, questionar o seu momento atual de formas ácidas. Isso Pânico 7 não consegue fazer. O filme se prende tanto ao passado, nessa nostalgia exagerada, que esquece o que ele sempre foi. Um filme de terror slasher que usa do humor, que usa do humor ácido, que usa da sua crítica ao momento, ao que está acontecendo agora, como foi no primeiro filme. Tudo isso construído dentro de um tema principal, que é a crítica, mas com esse assassino serial killer ao redor de toda a história. Além disso, a gente vai para uma outra coisa que sempre foi muito impactante em todos os filmes da franquia: a revelação do Ghostface, a revelação de quem é esse assassino. Sempre foi algo muito impactante, exceto o Pânico 3, tá? Mas todos os outros são impactantes. Aqui, até isso não tem graça, até isso não tem sal, sabe? A gente já chega lá, mas ficou faltando. Então, nada do que fez Pânico ser Pânico, na minha visão, tá aqui nesse filme. Um filme um tanto quanto preguiçoso, sabe? Que, como eu falei, ele tenta tanto se prender a essa nostalgia, ele tenta tanto se prender a tudo isso, que até recria cenas parecidas com um dos filmes antigos, que no final se tornam engraçadas, mas engraçadas de um jeito ruim. Porque uma coisa é quando você faz piada consigo mesmo, uma coisa é quando a situação que você está propondo se torna uma piada, e é mais ou menos isso que acontece. Além de perder oportunidades de discutir temas de uma forma muito boa, como os antigos fizeram, como eu já falei. O início do filme tem a oportunidade de discutir o tema de como hoje em dia os serial killers estão sendo canonizados, como hoje em dia os serial killers estão sendo quase que idolatrados por muita gente. Então nós temos essas histórias sempre muito elaboradas, sempre muito bonitas, tentando transformar esse serial killer em alguém talvez que a gente precise entender o que aconteceu ali, pessoas sendo muito fãs desses serial killers. Obviamente que isso sempre aconteceu, a gente tem histórias de cartas e tudo mais, mas hoje com as redes sociais, hoje com um mundo muito mais globalizado, isso é muito maior. E o filme tem
sim a chance de começar uma discussão sobre isso e levar ela pelo filme todo, mas ele não faz. Ele discute isso só nos primeiros minutos para criar uma cena de abertura legal e impactante que eu nem gostei muito assim. Eu acho a dos outros muito melhor, mas ele deixa esse tema de lado, não aprofunda e perde uma excelente oportunidade. Ele traz outros temas relevantes para nossa época, como a inteligência artificial, como as deepfakes. Eu até gosto do que é feito no seguinte sentido: eles pegam uma pessoa que não é um gênio da computação, não é um cara extremamente genial para fazer aquilo. Então mostra que qualquer pessoa pode usar as inteligências artificiais para o mal se ela quiser. Mas eu ainda acho muito raso. Na verdade, toda essa jornada de uma mensagem que poderia ser discutida vira só uma desculpa para trazer a Sidney de volta. A direção do Kevin Williamson tenta ser competente e ela até consegue nas cenas muito criativas de mortes. Então aqui a gente tem o Ghostface fazendo coisas que a gente não viu nos outros filmes, inclusive dando uma direção que o gore poderia ser algo muito legal que o filme poderia ir. E ele até chega a flertar um pouquinho, mas não chega a ir pro gore de verdade, mas tem cenas muito boas, então eu gosto do que acontece aqui nessas cenas de morte. E ele consegue criar algumas outras cenas de perseguição, por exemplo, que a gente nunca tinha visto na franquia. Então isso é bem legal. Aqui a gente tem uma criatividade nessa construção para não se repetir tanto quanto os outros filmes. Mas no final isso não é suficiente para sustentar esse roteiro que é preguiçoso sim. E um roteiro que às vezes até tenta ser épico demais, sabe? O tempo todo tentando soltar uma frase de efeito. Cara, eu não gosto de jeito nenhum do que o roteiro aqui faz. O que é muito estranho, porque o roteiro também é do Kevin Williamson. E o Kevin Williamson fez o roteiro do Pânico 1, Pânico 2 e Pânico 4. Ele até pula o ruim, né? Ele não faz o roteiro de Pânico 3, mas ele faz esses 3 roteiros que pra mim são muito bons. Tem essa discussão toda muito complexa nesses 3 filmes. Aqui isso é deixado de lado. Me parece que ao dividir roteiro e direção, ele focou muito na direção, nessas cenas e nessa criatividade e esqueceu bastante do roteiro. E eu vou te falar que eu não fui pro filme esperando um roteiro digno de Oscar, tá? Eu sei que eu tô assistindo Pânico. Eu estou bem posicionado no que esperar sobre o filme, mas eu pelo menos espero uma história que seja coerente e espero principalmente uma história que represente. Cara, são 30 anos de Pânico, entendeu? Nós estamos comemorando 30 anos da franquia. Essa história precisava representar o que a franquia sempre foi. Ela até tenta fazer isso, mas do jeito errado. Tenta trazendo personagens. Aqui tá um vídeo de um personagem. Isso não é homenagear a franquia. Homenagear a franquia é fazer um filme que represente o que ela sempre foi. E aqui em Pânico 7, isso não acontece. O elenco faz o que pode com esse roteiro bem ruim, né? A Neve Campbell tá muito bem, é uma personagem que, assim, pra ela é só mais um dia de atuação, há 30 anos que ela faz essa personagem, então ela entrega uma boa Sidney, eu gosto dela retornar, né? Ela é meio que a dona dessa franquia, a gente pode dizer assim, então eu gosto dela estar de volta. O problema é que ela volta em um contexto onde existem muitas pessoas ao redor dela que nós nunca conhecemos, e que a gente não tá nem aí pra essas pessoas. Com 40 minutos de filme, 50 minutos de filme, ninguém é desenvolvido. Você não tá muito preocupado com quem tá morrendo, com quem não tá, o que tá acontecendo. Você não tá preocupado. O núcleo de adolescentes é sem graça, é sem carisma, não tem nenhuma pegada legal. A Tatum, que é a personagem da filha dela, que vai ser a final girl aqui desse filme, né? Então é mais ou menos como se fosse, entre algumas aspas, uma passagem de bastão, mas eu não enxergo assim. A gente tem ela como a final girl aqui, e ela até é uma personagem que pode ser legal, mas não é bem desenvolvida. O pai dela, então, que é o esposo da Sidney, é um personagem mais clichê do mundo, não tem nenhum problema nisso, mas aqui se torna até chato. Até o momento que a Gale aparece, não tem nenhum sentido, não tem graça, e na verdade ela só aparece com um único objetivo: separar os adultos dos adolescentes, criar uma cena foda do Ghostface e criar uma excelente cena da Sidney. É só pra isso que ela aparece. Um dos maiores trunfos dessa franquia sempre foi a revelação, como eu falei lá no começo, e aqui não tem impacto nenhum. Os últimos 20 minutos desse filme beiram a piada. De verdade, é uma piada os últimos 20 minutos desse filme. Assim, você fica olhando e falando, caramba, não acredito que isso tá acontecendo. É tanta conveniência, é tanta cena ruim, é tanto diálogo ruim, que faz você olhar pra pessoa que tá assistindo com você sem acreditar, porque nenhum dos dois estão acreditando no que tá acontecendo ali. Foi isso que aconteceu comigo. Você fica, caraca, o que tá acontecendo aqui? É muito ruim, é uma cena patética. Pra mim, a pior revelação de Ghostface de toda a franquia. E é óbvio que tudo isso escancara a bagunça que foi a produção desse filme, né? A partir do momento que a Melissa Barrera é demitida por ter se posicionado politicamente, né? Enfim, após ela ter se posicionado politicamente, ser expulsa da franquia e depois a Jenna Ortega também sair, o filme claramente precisou ser todo reconstruído. E essa reconstrução tá lá, tá em cena, a gente enxerga. A coisa boa
é que tem o retorno da Sidney. Então, com a saída das duas, voltam a Sidney. É uma coisa que salva o filme. Talvez a história principal fosse pior do que essa. Não sabemos. Mas é um filme que você sente o tempo todo que ele foi completamente reconstruído. Repito o que eu falei no começo. Eu não esperava um filme digno de Oscar, mas eu esperava um filme que respeitasse a franquia, porque afinal são 30 anos dessa franquia tão icônica, uma das minhas favoritas. Isso não acontece. É um filme muito fraco, um filme que fica muito a desejar, um filme que não respeita, na minha visão, a história dessa franquia genial. No final eu dou uma nota 5 para Pânico 7, um filme que consegue ser competente, criativo nas suas cenas de ação, consegue criar bons momentos, mas se perde num roteiro fraquíssimo, cheios de frases de efeito, cheios de momento onde ele tenta ser maior do que ele realmente é. Principalmente deixando de lado o que a franquia tem de melhor, que é aquele humor ácido. Então é isso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário no vídeo, deixar o seu like, porque isso tudo é muito importante, e deixa aqui nos comentários o que você achou de Pânico 7. Eu não gostei, infelizmente, porque é uma das minhas franquias favoritas, como eu falei. Caraca, hein? Que pulo foi esse?